Já estamos de volta com essa cobertura especial do Lean Summit 2025, uma parceria da Rádio Antena 1 com o Lean Institute Brasil, agora para conversar com o Emerson Vettori, CEO da Espaço. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, João? Prazer estar aqui com você. Obrigado pela Antena 1, pelo Lean, pela oportunidade. Vamos conhecer um pouquinho da sua empresa, da sua trajetória em relação à aplicação do método Lean, né? E a minha primeira pergunta é sobre os cases que você vai trazer daqui a pouquinho no palco do Lean Summit 2025. Cara, acho que o que eu quero contribuir é mostrar a nossa trajetória nesses 7 anos usando o Lean, né? E a parceria com o Lib, né? O que isso fez a diferença. Como é que uma empresa capixaba consegue crescer 700% em 7 anos? A gente é a 13ª empresa com maior crescimento de acordo com o exame no ano de 2024. A gente cresceu 63%. Isso é um mega desafio, né? E como é que você consegue, ao mesmo tempo que está melhorando o seu negócio, criando os novos negócios, né? Agora, esse crescimento exponencial, 700% ao longo de 7 anos, foi graças a essa relação com o Lean. Com certeza. E um pouco disso é mostrar, olha, como é que você começou departamentalmente usando isso em um único projeto, um projeto pequeno para a empresa. Como é que isso nos 2, 3 primeiros anos, o que isso gerou de resultado, 20% de crescimento. Depois, como é que você amplia isso para a corporação como um todo, e aí num ciclo de mais 3 anos você cresce a 30%. E no final, como você abraça o Lean, o roxinho, um planejamento de médio e longo prazo, e aí sim você chega a 63%, 63% foi ano passado. Senão a gente vai crescer pouco, só 55%. Os meus acionistas estão me culpando, falam assim, não, isso é o mercado, né? A gente está crescendo, mas é uma gratidão enorme poder estar aqui. E estava ontem falando com o Flávio, porque a nossa trajetória não seria essa se não fosse pelo Lean e não fosse pelo Lib, né? A Espaço não é uma empresa nova, ela tem 32 anos, então assim, não é uma startup que começa sem histórico. E a Espaço atua no segmento de software. Vocês desenvolvem softwares para outras empresas, para outros segmentos. Exato. Não só da tecnologia. Não. Nossos clientes grandes, hoje vão ter um cliente muito importante para nós, Petrobras vai estar com a gente no final do dia, contando um pouco desse pedaço dessa trajetória, né? Ambidestra de estar cuidando de um negócio e ao mesmo tempo criando um novo negócio. Então, hoje, das 2.000 colaboradores que nós temos, 1.000 deles, mais ou menos 50% deles trabalham com desenvolvimento de software para grandes corporações, Petrobras, Caixa Econômica, Prefeitura de São Paulo, né? Então você tem grandes tribunais de justiça, né? E aí, metade dessas soluções, dessas pessoas, estão trabalhando em projetos de melhoria contínua sobre serviços de tecnologia que não são necessariamente de desenvolvimento. Então, por exemplo, se existe um ataque hacker a uma das 1.500 escolas de São Paulo, a equipe está cuidando disso hoje a Espaço, 24/7. E isso evita indisponibilidade. Tem uma grande tempestade aqui, por exemplo, ano passado, São Paulo teve os problemas de tempestade com queda de energia. O gabinete do prefeito ficava sabendo disso, por quê? Porque a gente alertava que caiu o link de internet. Então, antes que a escola avisasse que estava sem energia, nós gerávamos relatórios diários para acompanhamento da disponibilidade de serviços para 1 milhão de alunos. Então, obviamente, tem metade, nesse caso específico, né, a Secretaria de Educação aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, com 1 milhão de alunos, eu tenho lá, 100 pessoas trabalhando em desenvolvimento de software. Só que tem outras 130 pessoas trabalhando, por exemplo, caiu a rede, ou caiu a internet de uma escola. 1.500 escolas, 3 regionais. Então, esse é o tipo de tamanho de operação que a gente trabalha. E eu fiquei sabendo também que vocês atuam diretamente com o judiciário, né? Isso. É um segmento inusitado, de repente? Ou foi uma surpresa quando vocês assumiram esse serviço? A gente começou com o judiciário nessa trajetória lá atrás, há uns 6 anos atrás. A gente entrou com um Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É um caso bastante interessante, porque a gente começou com o desenvolvimento de software. E, por exemplo, ano passado a gente ganhou como um dos 3 maiores projetos de IA generativa da América do Sul, um prêmio dado pelo ISG, com um projeto para o judiciário, onde a gente desenvolveu uma solução usando inteligência generativa, IA generativa, numa parceria junto com a Microsoft. E hoje uma decisão de um juiz que, por exemplo, vai analisar 1.500 páginas para poder gerar uma minuta de decisão, ele pode conseguir isso em 3 minutos, com o linguajar dele, atendendo às jurisprudências e sempre com o humano no loop, né? Que é uma preocupação. Eu gero uma solução tecnológica assim,
né? E essa solução tecnológica gera um impacto para a sociedade. Um tribunal como o Rio de Janeiro são 11 milhões de causas que rodam naquele tribunal para 1.000 juízes, com um tempo médio de 11 anos. O tribunal estima que a solução que a gente desenvolveu para eles vai aumentar a produtividade de um tribunal em 20%. O que é muita coisa. Muita coisa, muita coisa. A gente está falando em bilhões de reais de economia para o Estado e anos a menos de espera para a sociedade. É um pouco da nossa visão de 360, ou seja, eu estou fazendo algo não só com tecnologia, mas que gera um impacto na sociedade que vai além do simples dinheiro, né? Tempo. Você teve um problema, você entrou numa corte e vai demorar 10 anos para ser julgado, e, sei lá, queimou a sua... Teve uma queda de energia e queimou a sua geladeira. E você entrou num hall e vai ficar 10 anos esperando a decisão? Não, essa é uma decisão fácil de ser tomada. Só que ela é trabalhosa. E aí sim a IA chega para colapsar esse tempo, diminuir o tempo de espera, melhorar a qualidade do cidadão. E isso é parte do nosso trabalho. E já que o assunto é IA, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o segredo da gestão Lean de equipes, já que essas equipes precisam dominar, né, as ferramentas de inteligência artificial e dessa forma se tornarem cada vez mais eficientes, cada vez mais produtivos. Acho que esse é o grande desafio nesse momento, em 2025, em termos de tecnologia ou novas tecnologias. Eu acho que o grande desafio é dizer não sei. Eu acho que algo que a gente mais aprendeu nessa jornada foi ter humildade de dizer assim, eu não sei, mas eu sei que existem alternativas que eu tenho que explorar. O contexto é rei, eu não escolhi mudar toda a tecnologia, mas o contexto é esse. Agora, qual é o meu estado atual? Como é que eu me planejo para isso? Como é que eu faço? Trago problemas do tipo 4, eu quero inovar. Como que eu inovo? Como é que eu estruturo isso? Como eu planejo isso? É um pouco disso que eu quero mostrar isso, né? Hoje à tarde. Que é como é que você traz para a realidade o planejamento das novas tecnologias. Porque hoje é IA e segurança, né? E o que vai ser daqui a 2, 3 anos, 3 anos? Vai ser computação quântica? Vai ser whatever? Porque sempre vão existir novas tecnologias. É muito mais sobre o método de como é que você incorpora isso na sua operação e mantendo ela ainda vibrante e saudável, né? Então, o conceito de ambidestria digital é sobre isso, né? Aplicar kaizens de melhoria contínua sobre sua operação, está preocupando se o link de uma escola está funcionando, mas ao mesmo tempo está preocupado com eu tenho um impacto em segurança aqui, como é que eu junto tecnologias para gerar um bem maior que vai além digamos, da aplicação apenas de mais uma ou outra tecnologia. E qual foi o principal resultado ou transformação que o Sistema Lean já trouxe para espaço? A disciplina de planejar e executar. Eu acho que resultado é fácil medir. Ter a disciplina de planejar e executar e falar assim, olha, todo mundo tem sua opinião, mas cadê os dados e fatos? Vá ao Gemba Genbutsu, entenda o que está acontecendo de verdade lá. Ter a humildade de abrir e falar para as pessoas, olha, esses são os problemas, coisas e tal. Eu acho que isso é gratificante. Então, quando a gente olha para o passado e fala assim, onde a gente chegou porque o planejou. Conseguiu tudo o que queria? Não, mas aprendeu muito nessa jornada. E eu acho que é sobre isso. É sobre uma jornada de melhoria contínua sem fim. Como se você está jogando um jogo eterno, não um jogo que acaba no próximo trimestre, no próximo ano. Uhum. E como é que você se prepara para isso? Sempre tendo a humildade de poder olhar, eu não sei tudo, eu aprendi um monte de coisa no passado, como é que eu trago isso para o presente e como é que eu faço com que isso me gere crescimento sustentável no futuro. Gerar valor, né? Afinal de contas, a tecnologia está aí para isso também, né? Para ajudar as empresas a gerarem cada vez mais valor. Exatamente. Essa é a pegada. E a sua expectativa em relação à participação de hoje no palco do Lean Summit 2025, essa oportunidade de contar esses cases aí para uma plateia altamente, com uma expectativa muito alta, né, de conhecer novos casos, novas experiências de sucesso, como é o caso da Espaço. Cara, é aquele frio na barriga que você fala assim, cara, foram 2 anos atrás aqui eu estava falando sobre que tudo começa com pessoas, né? E as coisas continuam a ser sobre pessoas. Tecnologias são só um meio de você atingir o valor que você quer entregar. Eu acho que a expectativa é máxima, né? Espero poder contribuir com a comunidade para que eles entendam que esse é um caminho. Ontem eu estava falando com o CEO de uma outra empresa que iniciou a jornada mais recente em Lean.
E um pouco do nosso bate-papo foi esse, né? Entender as inseguranças, entender do processo de aprendizado contínuo e melhoria contínua, né? E aos poucos ganhando tração nessa jornada longa. Tá certo, Emerson. Obrigado pela participação aqui nas nossas entrevistas e boa sorte para você no palco do Lean Summit 2025. Obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade. Nós voltamos em instantes com mais cobertura especial do Lean Summit 2025.